Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. E com essa confiança quis primeiro ter convosco, para que tivesses uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou que delibero ou delibero segundo a carne, e para que haja em mim sim e não, se sim e não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas dele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, para os que nos confirma, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o primor do Espírito Santo em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Deus, a tua palavra é santa, é bendita, nos ensina, nos capacita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder aceitar, irmãos? Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos nesse mês de janeiro, nesses 12 primeiros dias, meditando sobre esse texto, e pretendemos meditar até o final do mês, porque esse texto é um texto bastante propício para a igreja hoje. Irmãos, você vê campanha, aí as pessoas da campanha de Gideão, campanha de Roboão, campanha de Davi, campanha de Josafá, campanha. Ninguém faz campanha de Cristo. Que negócio é esse? É a igreja de Cristo. O cabeça é Cristo. Não é que é errado fazer esse tipo de campanha, mas não existe fundamento. Muitas vezes nós estamos focados em um herói, porque o ser humano, ele é motivado por um herói. Então, quando se fala de Sansão, todo mundo se incha, todo mundo quer ter a força de Sansão. Quando se fala da espada de Davi, todo mundo quer ser guerreiro. Não é assim, irmãos. Quando fala de Salomão, todo mundo quer a sabedoria de Salomão. Irmãos, nós somos de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e o cabeça da igreja é Cristo. Tudo é feito para Cristo, para a glória de Cristo, para que Deus seja glorificado no Filho, e o Filho seja glorificado no Pai. Esse texto, quando Paulo está escrevendo aqui a igreja de Corinto, não importa se é a terceira carta, ou é a segunda carta, ou é a quarta carta, como existe uma guerra teológica, não é um problema deles, não é nosso. A Bíblia Sagrada coloca tudo segundo aos Coríntios. Então
Irmãos, uma pessoa que não tem Cristo, não vive Cristo, como ela pode ser consolada e consolar alguém? Uma pessoa que não vive a vida cristã, ela já não tem nem consolo para si própria. Uma pessoa que não tem comunhão com Cristo, ela não tem comunhão nem consigo mesma, quanto demais com as outras pessoas. E Paulo começa a lembrar a igreja de Corinto sobre as promessas de Deus em Cristo. E ele vai tratar desse assunto aqui na segunda carta, defendendo o apostolado dele, que ele vai defender o apostolado, se ele foi chamado por Cristo, e ele vai provar isso para a igreja de Corinto, falando exatamente sobre as promessas de Deus em Cristo na vinda da igreja, para a igreja se regozijar com aquilo que Deus prometeu e cumpriu em Cristo, que agora está disponível à igreja de Deus, desde aquela época até hoje, disponível para nós. Então, quais são exatamente essas promessas, né? E nós ficarmos firmes nessas promessas, porque Paulo diz aqui, olha, verso 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Então, como nós vamos ficar firmes nessas promessas, sem sermos cristãos, sem termos comunhão com Cristo, sem sermos, veja bem, cristãos verdadeiros? Como vamos ficar firmes na promessa? O presbítero Júnior pregou uma mensagem tremenda. Quem não veio, deixou de ouvir uma mensagem sobre exatamente a fé para receber as promessas de Deus, que você não ouve na mídia, você não ouve em CD, você não vê em DVD, você perdeu porque quis. Irmãos, Cristo tem coisas grandes para nós. Se a nossa fé estiver em Cristo, as promessas de Deus estão liberadas. Irmãos, nós precisamos despertar para isso. As promessas de Deus já estão designadas para você. As promessas de Deus já está dada, já está colocada no âmbito espiritual para a igreja buscar. Olha, escrevendo os Efésios, deixa a coisa bem clara. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, está em Cristo. A sua bênção, a sua vitória, a sua promessa está em Cristo. E na cruz do Calvário, Ele conquistou a tua salvação, te garantiu a vitória. E nesta manhã nós vamos sentar à mesa com Ele. Ele nos convida para sentar, porque Ele quer renovar a aliança dele conosco, para nos dar força para vencermos as intempéries da vida, as adversidades da vida, que são muitas, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos chamou. Irmãos, a igreja precisa despertar. Vamos fazer campanhas, não faz a campanha de Jesus Cristo. Então, veja bem, quando nós começamos a falar sobre as promessas de Deus, lá em Mateus capítulo 28, verso 20, Mateus capítulo 28, verso 20, existe a promessa mais poderosa que poderia existir para mim e para a tua vida. Não existe uma promessa mais poderosa do que essa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E vamos dar glória a Deus, porque Deus merece ser glorificado. Aonde você tem uma promessa maior do que essa, irmãos? Deus com você até a consumação do século. Meu Deus! E parece que isso não causa efeito. O que causa efeito é chave, é carro, é iate, é jato. Não, irmãos, Deus está com você até a sua partida. E quando você partir, Ele está com os braços abertos esperando. Vinde benditos! Oh, irmãos, se isso não trouxer gozo, não trouxer alegria, irmãos, então, olha, nós não estamos firmados nas promessas de Cristo, nós não estamos firmados nas promessas de Deus. Se isso não trazer ânimo, não trazer subsistência espiritual, então alguma coisa está errada. Nós estamos firmados nas promessas de Deus. Essa é a promessa mais poderosa
Irmãos, tem certas coisas que às vezes machucam a gente, e muito mais o Senhor. Se a gente fala assim, irmão, Jesus está aqui, às vezes as pessoas nem se movem, né? Nem se movem. Agora, se o pregador fala assim, irmão, eu estou vendo um anjo com uma espada de fogo aqui. Misericórdia, Deus não manda não, porque anjo com espada de fogo é problema, hein? Quando você lê na Bíblia anjo com espada de fogo, as cabeças vão ser treboladas. Aí o pregador fala, Jesus está aqui, ninguém fala nada, mas quando fala, estou vendo um anjo com espada de fogo, aí entra no reteté. Oh, glória! O anjo com espada de fogo é sinal que Deus está irado. Olha a inversão dos valores. E Jesus, né? Como diz na boca, ele diz: estou à porta, ó, e estou batendo. Eu quero entrar, mas não tem lugar. Tem lugar para anjo, lugar para tantas coisas dentro do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro nós temos a promessa mais poderosa, Mateus 28:20. Nós temos também a promessa de vermos grandes coisas através de Cristo. Irmãos, essa promessa aqui é para crente. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 50 e 51. Promessa de vermos grandes coisas. Ver grandes coisas. E às vezes eu fico pensando, irmãos, os cristãos que não têm visão de nada de Deus, da obra de Deus, e esse texto aqui me deixa impressionado. João capítulo 1, versos 50 e 51, Jesus disse assim, olha, e Jesus, esse aqui é o Senhor conversando com Natanael, quando chamou ele para ser discípulo. Verso 50 assim, Jesus respondeu e disse, por que te disse, viste debaixo da figueira cresce? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Para Natanael disse, olha, porque eu te vi, disse para você que vim debaixo da figueira, você crê? Coisa maior do que essa você vai ver, Natanael, viu mesmo? E disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis, agora é para todos nós. Então essa promessa de vermos grandes coisas. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que está na igreja, vive na igreja, é cristão há muitos anos, nunca teve uma visão sobrenatural de Deus. Irmãos, não é simplesmente ser ilusionista ou ser contemplador, não, porque o salmista que era contemplador, né? Ele contemplava, o Evangelho de João é o Evangelho da contemplação da divindade de Cristo, começa lá, diz assim, no princípio era o verbo, quer dizer, é diferente, mas nós temos uma experiência com Deus de vermos grandes coisas. Tem pessoas que se convertem, vivem uma vida terrível. Jesus perdoou os pecados, batizou com o Espírito Santo, não significa nada. Não viu nada. Como é que pode, irmão? Só o fato de Jesus mudar a tua vida e batizar você com o Espírito Santo, às vezes dá um dom tremendo, e a pessoa não viu nada. Jesus colocou na Natanael assim, você vai ver, e falou assim, agora você vai ver coisas maiores ainda. Vamos ver hoje descendo, subindo. Aonde estão as visões espirituais? Irmãos, eu sempre falo na Santa Ceia. Eu tenho saudade da Santa Ceia, não é ser saudosista não, irmãos. Mas os cânticos espirituais, onde estão os cânticos dos anjos? Aonde estão as profecias, as revelações? Aonde, irmãos? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Quem mudou foi a igreja. Foi nós que mudamos. Porque nós não somos hoje admiradores de Cristo. Hoje nós somos admiradores de uma série de fatores. É do grande pregador, é do grande cantor, é da grande oratória, da grande
vinde as águas, a sede saciar. Aquele irmão que andava com bengala, soltou as bengalas e saiu andando. Quem estava lá no Jardim dos Quatro e viu aquilo lá? Quantas pessoas vão passar com o Espírito Santo ali voluntariamente, falando em línguas sendo arrebatadas? Será que o Deus de 1986 mudou? Não é mais o Deus de 2015? Irmãos, a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. Nós não temos as grandes coisas porque nós não temos fé, não cremos e não queremos acreditar nem mais essa ainda. Natanael, você vai ver e muito mais ainda, mais coisas grandes ainda. Mas a igreja hoje, irmãos, Dr. Lloyd Jones usava uma frase assim, que a igreja é como uma pessoa que vai ao mar, à praia, e diz que entrou no mar. Ela entrou na periferia do mar, ela não entrou no mar. Às vezes molhou só a canela, né? Molhou só a canela. Entrar no mar é você ir lá no meio do mar, lá na profundeza, mergulhar lá. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Estamos na periferia das bênçãos de Deus. Deus tem grandes bênçãos através das promessas dele para a igreja, mas nós não estamos desfrutando. E às vezes nós corremos atrás do pregador, através do abençoador, e esquecemos do dono das promessas, daquele que prometeu e é fiel para cumprir, que é Deus através de Cristo. Vou lá porque lá vai abençoar, não, que abençoa é Cristo, que abençoa é Deus. As promessas é de Deus em Cristo, e em Cristo Ele cumpre a promessa na minha e na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz, Paulo diz ainda mais uma coisa: Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Olha só. E aonde estão essas grandes coisas em nossas vidas, irmãos? Aonde? Diz para mim, onde? Que Deus venha, através das promessas dele, através de Cristo, abrir os nossos olhos para nós vermos. Irmãos, aquele caso de Eliseu com o secretário dele lá, o Geazi. O Eliseu, o Geazi levanta, mas toda a casa do profeta tudo cercada lá do exército inimigo. O Eliseu, olha aí, estamos cercados. Rapaz, você não está vendo nada, não? Maior de que nós, Deus, abre os olhos do meu céu, que Ele vê o que está nos guardando aqui. A minha oração, irmãos, desses 12 dias, é para que Deus venha abrir os olhos espirituais da igreja. Nós estamos vivendo uma época de olhos carnais. Nós não vemos as grandes coisas de Deus, porque nós olhamos só com os olhos carnais. Nós estamos olhando com os olhos espirituais, irmãos. Santa Ceia é um culto de reflexão, de introspecção, não é para desabafo, é um culto de orientação, é um culto para nós fazermos introspecção. Deus tem promessa? Tem, mas as promessas, aonde nós estamos vendo as grandes coisas? Quando, ao invés de nós vermos as grandes coisas, nós vemos só lutas, as decepções, as ilusões, todo mundo vem e comenta. É interessante, irmãos, que há 30 anos atrás, 40 anos, o que os crentes faziam era contar as bênçãos de Deus. Era contar as bênçãos, o que Deus tinha feito. Até quando surgiu os programas de rádio testemunho, começou por isso, que os crentes queriam contar a bênção. Hoje, ao invés de contar a bênção, só conta derrota. Porque as promessas de Deus não estão sendo cumpridas na vida das pessoas, porque não tem confiança, não tem fé, não tem esperança, não tem certeza de que as promessas de Deus poderão ser cumpridas na vida delas. Mas Deus é fiel, que prometeu, igual também o fará. A terceira coisa que nós vemos aqui, que as promessas de Deus, de sermos saciados, de termos a nossa sede espiritual saciada. Lá em João capítulo 4, no verso 14, naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus conversa com a mulher e tal, e a mulher fala: Jesus, o senhor não tem nada para tirar água, como o senhor vai tirar a água do poço?
tiver da água. Você poderia e daria água da vida. Você não precisava mais tirar água, não. Dá sempre essa água, Senhor. Jesus prometeu saciar nossa sede espiritual. É uma promessa do Senhor. Vinde a mim, todos vocês cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmãos, Jesus prometeu saciar sempre aquela mulher de todos os cristãos. Essa é uma promessa que não pode falhar na vida dos cristãos. Quantas almas sedentas hoje, irmãos? E por que as almas estão sedentas? Por que, irmãos? Porque não vivem as promessas de Deus em Cristo, vivem as propostas dos seres humanos. Faça isso que vai dar certo. Faça assim que vai acontecer. Faça desse jeito que está. Esse é o jeito. Esse aí é o método correto. Não é assim, não, irmãos. A tua promessa está em Cristo. Nenhum servo de Deus, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum arcanjo pode tirar as promessas de Deus que está em Cristo e dar para você. Agora Deus, através de Cristo, através do Espírito Santo, Ele vai cumprir na tua vida as tuas promessas. Você não vai ter sede, a tua alma vai ser saciada. Você vai ter gozo e alegria constante, irmão. Porque tanta gente sedenta de Deus, porque exatamente não vive as promessas de Deus em Cristo. Quando a nossa alma estiver em Cristo, ela está saciada, ela não vai ter sede, mesmo que venha o calor, mesmo que venha o desgaste da tua vida, mas a tua alma vai estar saciada, vai estar satisfeita em Cristo. Uma outra promessa que Jesus faz para nós é a promessa para a vida eterna, que lá em João 5,24 e no capítulo 6, no verso 48 ou 51, que é um texto maravilhoso, quando Jesus fala exatamente sobre a questão que os judeus comeram o maná no deserto e morreram, mas ele era o pão da vida, aquele que dá vida ao mundo. Irmãos, Jesus prometeu para você, cristão, uma vida eterna. Isso não é pouco, irmãos, que é promessa melhor do que essa, irmão. Prometeu para você uma casa, que pode ser uma coisa para você. Não existe aqui no Morumbi, Alphaville, no Aldeia da Serra, não existe. Muro de jaspe, Salônica, ruas de ouro. Não existe valor para isso no conceito dos cristãos hoje. Se essas promessas de Deus em Cristo não satisfazer o meu ego, alguma coisa está errada com a minha salvação. Alguma coisa está errada com a minha salvação. Ou eu não estou salvo. Não estou dizendo que você não deve ter uma boa casa, nada disso. Eu estou dizendo a questão espiritual, a questão da salvação, a questão da promessa da vida eterna. Como Jesus disse em João 5,24 e 6, 48 e 51. Por melhor que você tenha aqui neste mundo, você não pode comparar o que Deus tem reservado para você, porque Paulo disse assim: olha, olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu a mente e desceu o coração que Deus tem reservado para o homem. É um mistério tão glorioso que quando João contemplou lá no Apocalipse aquela revelação, João ficou extasiado. E nós lemos aquilo lá hoje como se aquilo fosse, tivesse lendo uma notícia de jornal, a mesma coisa. Não, irmãos, a vida eterna é para você contemplar e dizer assim: eu, se eu partir desse mundo, eu vou viver eternamente com meu Deus no melhor lugar do que este aqui. Sabe, irmãos, é o hino nosso diz os melhores hinos, né? Por escrito em tribulação. E quando você pega, por exemplo, alguns hinos aí, e você vê, né?
Você, o cara da frente da Bíblia, enquanto escreveu o período, se Cristo comigo vai, eu irei. Segundo a história, ela estava com malária naquela época. Naquela época a malária não tinha cura, como morreu de sair. Mas ela escreveu aquele com tanta alegria, né? Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, pois comigo vai. Irmãos, hoje qualquer dor é motivo de nós esquecermos das promessas de Deus. A primeira vez que esquecemos das promessas de Deus, o gozo da vida eterna. E por último, irmãos, nós temos a promessa do Senhor ser o alimento perfeito para a nossa vida neste mundo. Aqui está o pão simbolizando a carne do Senhor. Aqui está o cálice de uva, suco de uva, simbolizando o sangue do Senhor. No capítulo 6 de João, Jesus fez um discurso lá que mandou todo mundo foi embora. A Bíblia fala lá. Eu estava em Cafarnaum lá, na sinagoga, pregando lá, ensinando. Só ficou 12. Eu falei, você também não quer ir embora não? Quando ele falou exatamente sobre essa questão de ele ser o alimento perfeito para a nossa subsistência nesse mundo. Por melhor que você coma durante a semana, por melhor que você comer o Natal e o Ano Novo, não se compara com o que você vai comer aqui nesta manhã. Não se compara. Porque Jesus falou assim: aquele que come a minha carne, esse tem parte comigo. Aquele que não come a minha carne e o meu sangue tem parte comigo, porque a minha carne e o meu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Os coquetéis por aí, as pessoas, né, estavam vendo a televisão lá, o cara fala assim: ó, no hotel não sei da onde lá, uma diária de 6.000 euros, um champanhe de $1.500, e aqui é de graça, melhor do que aquilo, de graça Deus te dá. Oh, irmãos, isso é bom demais, irmão. Essa é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Enquanto o mundo compra aí champanhe de $1.500, uísque não sei de quantos $1.000, Jesus te chama para te alimentar com o alimento perfeito gratuitamente e diz: vai, vinde bendito do meu Pai. Irmãos, se nós vamos nos alegarmos disso, nós estamos deixando de participar das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, irmão, são para nós vivermos elas. E quando nós às vezes esquecemos que as promessas do alimento perfeito, do alimento que é a subsistência da nossa vida neste mundo, porque sem Jesus nada podemos fazer. Mas com Jesus, quando você estiver alimentado do Senhor Jesus Cristo, através do pão simbolizando a sua carne e do suco simbolizando o seu sangue derramado na cruz do Calvário, a tua alma vai estar forte para vencer as adversidades da vida, para vencer as intempéries do mundo, para vencer tudo aquilo que vem contra você. Porque se você não se abastecer de Jesus, você se abastece de outra coisa. Pedro, escrevendo sua segunda carta, deixou bem claro na segunda carta de Pedro, capítulo 2: de quem alguém é vencido, tal se torna Senhor. Se somos vencidos de Cristo, somos de Cristo. Se somos vencidos por qualquer outra coisa, somos vencidos, somos discípulos daquela qualquer coisa. Tem pessoas hoje que não são vencidas por Cristo, são vencidas pela internet, são vencidas pelos prazeres, são vencidos por um monte de coisa. Mas que nesta manhã, esta Santa Ceia, a primeira Santa Ceia de 2015, seja uma Santa Ceia de renovo para nossas vidas, irmão. Uma vida de renovo espiritual, que a tua alma saia saciada e que você comece a pensar nas promessas de Deus para a tua vida em 2015. Nós mostramos aqui sobre a questão do livro novo. Você está escrevendo uma nova história. O que você escreveu no passado, o livro do ano passado, você não pode apagar, já ficou arquivado. Mas hoje você está, no ano novo, você escreveu uma nova história, uma nova
se Deus nos ajudar, irmãos, no final